Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Que Tem Vaga, hoje com um convidado especial, Gabriel Kanner, empresário e autor, que eu dou as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Que Tem Vaga, Gabriel. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Autor porque acaba de lançar, inclusive, o livro Bússola, e eu gostaria de começar nosso papo falando sobre ele. Quero ouvir de você a inspiração para a escrita e também o que a gente pode encontrar dentro desse lançamento. Bom, lancei semana retrasada o livro Bússola, Como Navegar a Tempestade Moderna, e tem sido uma experiência muito boa, tanto de escrever o livro como do lançamento. Por que eu resolvi escrever esse livro? Primeiro porque eu acredito, e é difícil de alguém discordar disso hoje em dia, que a gente está passando pelo que eu chamo da tempestade moderna. O que é tempestade moderna? É uma total falta de propósito na vida das pessoas, é uma inversão total dos valores, é como se o mundo tivesse à deriva no mar sem saber para onde ir, e as pessoas estão cada vez mais distantes de encontrarem um sentido verdadeiro para a vida delas. E aí, quando eu comecei a olhar para a minha própria experiência, eu passei por uma transformação profunda nos últimos 3 anos, porque eu sempre tive uma carreira boa, sempre trabalhei em grandes empresas, para mim estava tudo certo com a minha carreira e eu achava que eu era plenamente feliz dentro de tudo que eu estava fazendo. Mas de 3 anos para cá, eu saí de uma visão muito materialista e muito hedonista da busca pelo conforto e prazer, que muita gente acredita que é a fórmula do sucesso hoje em dia, né? O que é você ser bem-sucedido? É eu ter uma vida confortável e ter o máximo de prazer que eu puder. Mas eu comecei a ver que a lógica está invertida, porque, na verdade, não é isso que traz felicidade. O conceito do que sempre foi felicidade para as pessoas sempre foi o de sacrifício, de você se sacrificar por algo que é maior do que você. E o propósito, em muitos sentidos, é exatamente isso. O que você vai ter na sua vida que é maior do que o seu individualismo e que vai fazer você se entregar, se doar. Isso pode ser a família, pode ser uma vida interior rica, uma vida espiritual, e todo mundo precisa disso. Todo ser humano precisa disso para conseguir viver uma vida plena e para conseguir atingir a felicidade. Então, resolvi condensar alguns desses temas nesse livro. Que bacana, parabéns, eu estou ansiosa para Obrigado. ler, afinal fala de algo importante. Você falou uma palavra também importantíssima e que traz gancho para muitas questões a serem conversadas, a começar pela questão geracional no mercado de trabalho, porque atualmente a gente vê cada vez mais as gerações que entram no mercado, ou independente também de idade, essa questão, que só se fixam no emprego se existe um propósito, se existe uma coerência com a cultura organizacional, se existe realmente uma identificação com aquilo que vai ser feito. E cada vez mais é nítido, não é? Esse desprendimento em prol da própria saúde mental, em prol do próprio objetivo de vida, que se torna também profissional. Afinal, falamos de um olhar humanizado sobre as organizações, não é? Sim, sim. Sem dúvida, tá? Isso tá em alta hoje em dia. Eu acho que tem muita coisa positiva que está acontecendo, mas eu acho que tem muita coisa também que quando você vai olhar a substância, é difícil de você extrair o valor verdadeiro ali. Por exemplo, muitos jovens hoje em dia falam exatamente isso, que querem um propósito maior, que querem cuidar do planeta e tudo mais, mas as pessoas estão deixando de lado o que é mais básico e que é primordial para a vida humana, como, por exemplo, a família. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Isso é um problema para o mundo ocidental como um todo. Dos países da OCDE, de todos os países, não tem um único país que está com a taxa de natalidade o suficiente para a população se manter do jeito que está. Todos estão diminuindo. No Brasil, se a gente continuar com a atual taxa de natalidade, em 2100, que não é daqui tanto tempo assim, a nossa população vai diminuir para 150 milhões de pessoas. Então, a gente vai ter uma população muito mais idosa e é óbvio que isso acarreta todo tipo de problema para conseguir financiar a previdência e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter um propósito em tudo que a gente faz, mas eu tenho uma certa preocupação com a gente deixar para trás os valores que sempre foram aqueles que nortearam a nossa vida, sempre foram aqueles que realmente nos deram significado, que primordialmente era a construção de uma família, e as pessoas não estão mais querendo, estão cada vez querendo
menos filhos exatamente porque dá trabalho. É um negócio que está na sua vida todos os dias e você precisa se dedicar e se entregar para o seu filho que está ali todos os dias. É diferente de você falar, eu quero salvar o planeta. Tudo bem, todo mundo quer salvar o planeta, mas isso não exige um nível de sacrifício pessoal todos os dias, da mesma forma que a construção de uma família exige. Então, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais esse propósito, mas também a gente tem que resgatar os valores que sempre foram os nossos guias. Com certeza, são os pilares da vida que hoje a gente não tem mais tanto essa diferença entre o profissional e o pessoal. Acho que esse olhar humanizado que eu citei anteriormente, também uma liderança mais horizontal, né, esse contato do líder para com os colaboradores, essa troca mais dinâmica, mais humanizada, ela se faz necessária nos dias atuais. Acredito que a pandemia trouxe muito também essa diferença, esse olhar diferenciado que a gente trouxe para as relações do trabalho, da vida, do dia a dia, a dinâmica do trabalho mudou, os formatos de trabalho são outro e tudo isso tem, óbvio, que acompanhar a nossa mudança também de mindset. Isso que você fala é muito importante porque a gente vê realmente uma necessidade que o mundo trouxe, que a vida trouxe e que nossa mente, nosso interior também precisa acompanhar, não é? Sim, não, exatamente, exatamente. Tem coisas que estão mudando, que estão sempre evoluindo. E o que eu trago muito no livro é que tem algumas coisas que são eternas, que nunca vão mudar, que sempre foram desse jeito e sempre vão ser. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, abraçar a inovação, a tecnologia, a modernidade, mas tomar cuidado para a gente não perder de vista aquilo que nos trouxe até aqui. Eu acho que muitas empresas estão tendo esse olhar hoje em dia de uma hierarquia horizontal, né? Eu acho que muitas organizações acabam tendo problema também quando elas deixam essa hierarquia muito livre, né? Porque assim, a forma como a nossa civilização foi construída foi na base da autoridade e da hierarquia. Autoridade não quer dizer autoritarismo. Autoridade é simplesmente quem tem legitimidade para conduzir um time. Então, por mais que eu sou totalmente a favor da delegação de poder, então de você dar autonomia para as pessoas, você empoderar as pessoas para tomarem as melhores decisões, mas elas precisam estar debaixo de uma liderança. Quer dizer, um CEO de uma empresa, ele tem que ter autoridade, ele tem que ser o mais competente daquela companhia e ele tem que levar a companhia na direção correta. Então, eu acho que à medida que a gente vai formando as pessoas, a gente pode dar cada vez mais autonomia a elas, mas é impossível perder de vista a questão da hierarquia, porque no final das contas vai ter gente que tem que estar ali por mérito próprio, né, porque são as melhores pessoas da companhia, que estão na diretoria, que estão no cargo de CEO, e elas vão ter que liderar esse processo. Sim, com certeza. Gabriel, falando ainda dessa formação, né, de colaboradores, do recrutamento, seleção dentro de uma empresa, eu gostaria de ouvir sua análise e opinião a respeito da importância da discussão das hard e soft skills, que são as competências técnicas, como a gente conhece, formação, graduação, enfim, a escolha de faculdade, que muitas vezes nos 18 anos, nessa entrada, é muito difícil, né, esse processo de escolha e tal, do jovem, até realmente as capacitações mais socioemocionais, que são aquelas que são determinantes para a convivência e harmonia dentro de um grupo. Como é que você olha para isso? Até dica ou orientação que você pudesse compartilhar, afinal, somos jovens aqui falando, quem sabe, também para um público jovem que nos assiste, apesar de não ter limite de faixa de idade no Aqui Tem Vaga, mas para esse jovem que muitas vezes está nesse processo de escolha, de competência técnica, de formação, qual o seu olhar sobre isso, olhando para a nossa realidade brasileira no macro? Olha, acho que as duas coisas são importantíssimas, mas hoje eu diria que as qualidades humanas de relacionamento e pessoais são mais importantes, porque a parte técnica você consegue ensinar a pessoa, mas a questão de valores, de relacionamento interpessoal é muito mais difícil de você ensinar, né? O meu avô falava uma frase que eu sempre achei fantástica, ele falava, a gente tem que ser honesto, porque quando a gente é honesto, todo mundo quer fazer negócio com a gente. E quando a gente é desonesto, as pessoas correm da gente. Pode até conseguir fazer um negócio ou outro, mas depois você vai se dar mal.
Então, essa questão dos valores é muito importante. Você contratar pessoas com integridade, com ética, com valores morais bem definidos, que não vão colocar a busca material acima desses valores, isso é fundamental. E você tendo isso no profissional, depois você consegue capacitá-lo nas funções técnicas, nos skills técnicos que ele vai precisar para desempenhar a função. Mas eu acho que essa parte humana é primordial. Uhum. Olhando para o Brasil como um todo, a gente sabe não só das diferenças regionais, mas também socioeconômicas, os desafios da empregabilidade, que são muitos, apesar de agora, felizmente, a gente vê um número crescente de empreendedorismo, né, que tem trazido aí esse gás para o mercado de empregabilidade, para o mercado de trabalho e carreira no Brasil. Como é que você também enxerga como empresário essas diferenças, as buscas para a diminuição delas, né, o equilíbrio social que é tão necessário para a harmonia e também para a prosperidade como um todo do país, Gabriel? Perfeito. Eu acho que é fundamental a gente traçar um caminho de geração de emprego e renda, geração de prosperidade. Esse é o único caminho para a gente conseguir reduzir, de fato, a pobreza no Brasil. E eu tenho tido uma experiência muito rica no Rio Grande do Norte, através do trabalho do Instituto Riachuelo, que nasceu com a missão de transformar vidas por meio da geração de emprego e renda. Então, a gente trabalha no sertão do Rio Grande do Norte, que é uma das regiões mais pobres do Brasil, com projetos de oficina de costura. Então, esse projeto que chama Pro Sertão, hoje é o maior programa de empregabilidade do estado do Rio Grande do Norte. São quase 4.000 pessoas empregadas e o que a gente vê acontecendo é realmente um milagre econômico, porque quando a gente chega em pequenos municípios do sertão de 3, 4, 5 mil habitantes, que praticamente não tem nenhuma atividade econômica, e você coloca uma oficina de costura produzindo peças todo dia, isso realmente causa uma transformação enorme na cidade. A economia começa a se movimentar, outras lojas começam a abrir, comércio começa a abrir. Então, realmente essa transformação é muito evidente. A gente trabalha também com plantio de algodão. Quando a gente começou, muita gente falava que nunca daria certo plantar algodão no sertão, mas a gente está indo para o segundo ano do projeto agora e trabalhando com famílias agricultoras do interior. Então, o algodão, depois de 40 anos, voltou a ser fonte de renda para essas famílias agricultoras do Rio Grande do Norte. Então, eu vejo que tem muita coisa que dá para fazer através do empreendedorismo, da geração de empregos. E quanto mais a gente conseguir desenvolver o mercado e levar essas oportunidades, principalmente para o Brasil profundo, né, que é o Brasil verdadeiro. A gente fica aqui em São Paulo, muitas vezes, aqui na Faria Lima, Avenida Paulista, a gente acha que isso é o Brasil. Mas não é. O Brasil profundo tem uma realidade muito diferente. E quando a gente viaja para o interior, para o sertão, tem uma riqueza tão grande nesses lugares. Não é uma riqueza material, mas é uma riqueza humana, como a gente vinha falando. Pessoas realmente fantásticas que têm muito pouco, mas que são felizes com aquele pouco que tem. Me lembro de uma experiência logo no começo, quando a gente estava montando o instituto. Eu estava em uma dessas cidadezinhas do sertão e eu passei na frente de uma casa, bem essa cena de filme, do sertão nordestino, e tinha uma senhora na frente da casa contemplando a paisagem. Falei, bom, vou perguntar para ela quais são os problemas aqui da região para a gente conseguir ajudar com o instituto. Eu abordei ela, falei, senhora, qual o seu principal problema aqui na cidade, na região? Ela ficou pensando, não tenho muito problema não. Tá tudo certo, os meus filhos estão trabalhando. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, caramba, realmente, às vezes a gente reclama de barriga cheia e a gente aprende tanto com essas pessoas, mas eu acho que tem muita coisa que dá para ser feita nesse sentido e principalmente no sertão nordestino, a gente precisa desse tipo de atividade econômica para conseguir reduzir
a pobreza. O olhar do copo meio cheio, né, que é necessário, esse otimismo também. Eu, diga-se de passagem, sou baiana, não sou do interior a ponto de ser sertão, mas também senti muito na pele quando eu tive essa mudança para São Paulo, moro aqui há 8 anos, cerca de 8 anos, e realmente é uma mudança, é uma transformação e é uma diferença uma disparidade que você percebe muito, essa questão de ritmo de vida e tudo mais. E eu acho que educação e acessibilidade, não só a educação, mas ao emprego, né, que é consequência dessa educação bem feita, bem fundada, é fundamental para a definição de futuros de jovens, de pessoas, enfim, em qualquer lugar. E quando você fala sobre essa experiência sua no Nordeste, é muito importante mesmo o holofote voltado para essa região, não só ela, mas qualquer outra que tem essas diferenças, que tem essas necessidades que são gritantes muitas vezes, não é, Gabriel? Sem dúvida. Tem um dado que me chamou muito a atenção sobre o semiárido brasileiro. Porque o semiárido é um tipo de clima muito hostil, né? Muito seco, pouca chuva, e que existe em vários lugares do mundo. Existem regiões semiáridas na Europa, na Oceania, na Ásia, na África, na América do Norte e aqui no Brasil. Mas qual que é a diferença do Brasil para essas outras regiões? Que nessas outras partes do mundo não tem quase ninguém que vive nessas regiões. E o Brasil tem o semiárido mais populoso do mundo. A gente tem praticamente 30 milhões de pessoas que vivem no semiárido do Brasil. Então, os outros lugares do mundo não têm essa dificuldade, esse problema de gerar atividade econômica para reduzir a pobreza nesses lugares, porque não tem ninguém que mora lá. Então, esse é um problema muito particular brasileiro, que a gente precisa resolver. Então, se a gente quiser, de fato, reduzir a pobreza no Brasil, a gente precisa achar formas de desenvolver atividade econômica no semiárido. E é isso que a gente está buscando fazer lá. Viabilizar. E você falou anteriormente sobre a agricultura familiar, o que me chamou a atenção, e também sobre a indústria têxtil, de certa forma, porque você fala também da implementação e da capacitação do pessoal para trabalhar, né, desde a plantação, desde do colher ali realmente toda a produção até a finalização. É um processo interessante. Gostaria de te ouvir a respeito da sua visão sobre a indústria têxtil no Brasil, a empregabilidade também nesse quesito como um todo. Como é que o Brasil se encontra na sua análise, Gabriel? A indústria têxtil tem a cadeia muito longa. Então, qual que é o processo? A gente está trabalhando agora desde o início do processo, que começa com o algodão, até a peça finalizada. Então, ao longo dessa cadeia enorme, você tem muita oportunidade para gerar emprego em cada um desses elos. Então, a gente começa com o algodão, gerando emprego na agricultura. Esse algodão depois vira fio numa indústria. Do fio você faz a malha. Da malha você corta ela para ficar cada parte da peça pronta. E aí depois você costura e aí manda para as lojas para vender. Então, realmente, é um processo bastante longo. O Brasil sofreu nos últimos anos com a entrada da China muito forte, de produtos chineses e de outros países da Ásia, mas eu acredito bastante na indústria brasileira. Acho que tem muitas indústrias que estão se fortalecendo e a gente está conseguindo ser muito competitivo na indústria têxtil nacional. E que aumente cada vez mais, porque a gente quer geração de emprego, né, independente do setor e da área. E a indústria têxtil é muito interessante mesmo ver todo o processo e como tem oportunidades diversas dentro da cadeia que você acaba de citar. Falando de saúde mental nas empresas também foi algo que veio forte, principalmente com o período pandemia, pós-pandemia, toda essa reorganização de vida e de prioridades, né, telemedicina, esse olhar mesmo do cuidado, da organização para com a pessoa, vice-versa, talvez. Como é que você também enxerga isso ao momento que estamos e também um futuro médio e longo prazo para ser cada vez mais saudável nesse aspecto? Perfeito. Eu acho que uma coisa básica que todo mundo deveria começar a fazer e que, sem dúvida, melhora a saúde mental, primeiro é melhorando a alimentação. Esse é o primeiro ponto. Até vi uma entrevista outro dia que uma pessoa chega no médico, estou com tal problema para resolver. Se o médico não pergunta primeiro como está a sua alimentação, já começou errado, porque esse é o começo de tudo. Então, a gente vive hoje com muito alimento processado, industrializado, as pessoas realmente estão comendo muito mal. Então, quando você começa a se alimentar bem,
a sua vida já começa a melhorar. Quando você começa a beber água o suficiente todo dia, a sua vida já começa a melhorar. Então, a gente tem que começar com essas coisas realmente mais básicas. Outro ponto, atividade física. Eu garanto que você que está assistindo aqui, se começar a fazer atividade física todo dia, a sua vida vai melhorar. Não tem como não melhorar. Então, a gente pode resolver muitos dos problemas da saúde mental realmente colocando esse básico em ordem. Outra coisa fundamental para começar a organizar a nossa vida interior, leitura. Hoje em dia, a gente fica horas e horas nas redes sociais, né, que é um caminhão de dopamina que a gente está colocando no nosso cérebro, e a gente praticamente abandonou a leitura, né? É triste dizer isso, mas principalmente as gerações mais novas não têm o hábito da leitura. Então, se você começar a se alimentar melhor, fazer atividade física todo dia e ler todo dia, não tem chance da sua vida não melhorar. Olha, dicas de ouro, Gabriel, hein? Sim, mas são básicas e que muitas vezes a gente esquece no dia a dia, né, Gabriel? Exatamente, exatamente. Porque a gente está procurando soluções mirabolantes. E, assim, a quantidade de pessoas que estão medicadas hoje em dia, a pessoa tem algum contratempo na vida dela e ela quer começar a tomar antidepressivo. Isso é uma loucura. As pessoas não estão fazendo realmente o básico de colocar a vida em ordem. E muitos desses problemas poderiam ser evitados com isso. Com certeza. Como empresário, quais são iniciativas que você admira? Quem sabe está engajado? Não sei se tem informação de um grupo que você poderia abrir aqui para a gente sobre o que se trata, filosofia, enfim, inspiracional, quem sabe? Sem dúvida. Eu comecei uma empresa que eu estou muito entusiasmado no início desse ano, chamada Em Busca da Verdade. É uma sociedade de formação clássica que eu comecei junto com o Guilherme Freire e o Pedro Vital Brasil. E a gente faz um treinamento para líderes, CEOs de empresa, para empresários, donos de empresa. E são todas pessoas que estão no mercado há muito tempo, conseguiram desenvolver as suas empresas, fazer elas crescerem e que agora estão buscando uma vida com mais profundidade, com mais significado, com mais sentido. Então, realmente tem sido uma experiência fantástica. Tem um passo a passo, né, de condução das pessoas, onde a gente passa pelos grandes líderes da história. Então, a gente estuda o que Júlio César fez, o que Alexandre o Grande fez, Carlos Magno, que foi o pai da Europa, que unificou a Alemanha e a França. Como esses grandes homens construíram legados que duraram séculos. Tem muitas lições que a gente pode extrair desses homens. Muitas vezes a gente se engana achando que os nossos pares são apenas aqueles que vivem no nosso tempo. Mas isso é um erro, porque se a gente só olha para quem vive no nosso tempo, a gente está deixando de olhar para as grandes mentes da história, para os grandes homens e mulheres que construíram a nossa civilização. Então, a gente olha muito para o passado, para esses grandes líderes, a gente olha muito para o começo da filosofia, ali da filosofia grega, começando com os três grandes da Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles. E é impressionante como a totalidade dos dramas humanos estão todos mapeados nesses pensadores que escreveram 2.400 anos atrás, 2.000 anos atrás. Então, tem lições preciosíssimas que a gente pode extrair e aplicar na vida prática hoje em dia. Então, como é que eu extraio essas lições e implemento isso dentro da minha empresa? Então, realmente legal. tem sido muito bacana e muito transformador para as pessoas que estão participando do grupo. Quem busca participar, quem tem interesse, tem alguma forma de ingressar ou de saber mais a respeito do grupo? Como é que funciona? O grupo tá funcionando por indicação. Aham. Então, as pessoas que estão no grupo convidam os amigos. Sim, acaba Então, formando uma rede de networking também, não deixa de ser, né? E essa troca que é super saudável para Sim. vocês que participam. Exatamente. Ai, que legal. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Olha, a gente está quase chegando ao fim do programa já. Passou tão rápido. Passou rápido. Mas é um prazer falar contigo. Mais uma vez, repito, gostaria de pedir suas considerações finais. Quem sabe compartilhar alguma mensagem ou uma dica com quem nos assiste. Fica à vontade. Perfeito. Nessa busca pelo propósito, eu vou citar aqui o psicólogo Viktor Frankl, que foi uma grande inspiração para mim. Qual que é a história de Viktor Frankl? Ele era judeu e foi preso em Auschwitz durante o Holocausto. Então, ele foi para o campo de concentração, ficou 3 anos no campo de concentração. E quando ele estava lá, ele desenvolveu o tipo de psicologia dele, que ele chamou de logoterapia.
que é a terapia do sentido. E o que ele percebeu dentro do campo de concentração, que é talvez a situação mais extrema a que os seres humanos já foram expostos, que as pessoas que tinham um propósito dentro do campo de concentração tinham uma chance muito maior de sobreviver. Esse propósito poderia ser Deus, poderia ser a família que a pessoa quer reencontrar depois, só que isso motivava as pessoas a sobreviverem lá dentro. E ele percebia claramente que as pessoas que perdiam esse propósito, perdiam esse senso de algo maior pela qual elas deveriam continuar vivendo, elas morriam rapidamente dentro de alguns dias depois que elas perdiam o propósito. Então, essa é uma lição muito forte para nós. Todo mundo precisa de um propósito, de um sentido para a vida, algo que seja maior do que nós mesmos. Então, principalmente hoje em dia que as coisas estão tão caóticas nessa tempestade moderna, essa busca por algo transcendente, por Deus, por uma vida espiritual, nunca foi tão primordial. Então, todo mundo tem que começar colocando a própria vida em ordem com essas coisas básicas que eu falei, exercício físico e leitura, isso deveria ser obrigatório para todo mundo, e depois buscando uma vida espiritual, porque não tem como a sua vida não melhorar se você começar a seguir esses passos. Pois é, e leitura, fica uma dica mais do que necessária aqui. Bússola, muito obrigada pelo comparecimento, por suas palavras, pelo papo, foi ótimo. Boa sorte sempre na sua caminhada e até um próximo programa. Muito obrigado, agradeço e fica a dica aqui para quem puder ler o livro. Um abraço. Obrigada, Gabriel Kanner. E muito obrigada também para você que nos acompanha. Lembro sempre que pelo YouTube Band Jornalismo, o nosso programa fica disponível e na sua plataforma de áudio utilizado o nosso podcast. Aqui tem vaga. Até o próximo programa.